Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 8 de novembro. Hoje é dia de Grêmio, mas de Grêmio não com esse sotaque de Libertadores, né? É dia de Grêmio no Campeonato Brasileiro, interior de São Paulo. Bavaresco, como é que seria o sotaque lá, Bavaresco? Lá em Ponte Preta, em Campinas? O Uai, né? O Uai é Minas Gerais. O Uai é Minas, não. Leite é quente. Não sabe nada. Vou ter que perguntar pro professor aqui. Me diga aí, Rogério Forcolém. O Grêmio hoje vai jogar retrancado, porque vai chegar no interior de São Paulo e vai enfrentar um negócio muito forte. Né? Mas em Campinas é assim também? Campinas é diferente. Vai arranjar confusão, rapaz. Campinas são... mais, como é que é? Tinha aquela trança, aquela estrada que ligava Campinas a Pelotas. Olha, tu vai arranjar confusão mais ainda, deixa Pelotas assim. eu defendo, porque Pelotas tem esta pecha, porque o Pelotas já foi um polo cultural, polo né? cultural e rico do estado. Mandava Mandava os seus filhos, os grandes fazendeiros, iam para o Rio de Janeiro ou para a França estudar. Eles voltavam com roupas diferentes. E quem difamou Pelotas foram os pelotenses. Porque eram os peões que, com inveja do que os filhos iam... Não. O guri tá fresca, né? E nós aqui, tem pai que é sério. Tem pai que é sério. E aqui nós, de Porto Alegre, também fizemos... Por quê? Porque as grandes companhias de teatro, elas vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, para ir para Buenos Aires, não passavam em Porto Alegre, passavam em Pelotas. Tanto que tem o Teatro Municipal, tem outro teatro em Pelotas. Também tem isso. 7 de abril, né? É 7 de abril, né? Que eu não me lembro. Então, exatamente. Cláudio Andrade. Estamos aí. Seja bem-vindo, muito obrigado, um prazer, hein? Estou com um monte de fera aqui na bancada. Agora eu quero saber o que já viu como eu tô com medo. Já viu o que tu vai herdar, né? É verdade. Hein? É verdade. Esse lado do Forcolém, Qual é o lado do Forcolém? Qual é o lado do Forcolém? O lado do Forcolém humorístico, olha, eu acompanhava quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno eu acompanhava o Forcolém na rádio. Viu? Tu faz isso comigo aqui todas as quartas-feiras? Cláudio, me abri pra ti, mas também já me fechei. Que bárbaro, né? Diogo Rossi, esse era o programa que tu pensava, Diogo Rossi, como todo produtor aqui? Todo dia eu penso uma coisa diferente, é um desafio. É uma loucura surpresa só, é uma surpresa. Tá bom. Prefiro essa surpresa boa do que as surpresas negativas. As surpresas ruins. Essas surpresas são sempre comprometidas. As ruins não são comprometidas. De novo estragado, não é? Eu estou tentando aqui, e sim, tudo isso... Tentando aprender, né? Tô tentando aprender a internet aqui, mas agora tá legal. Olha que funcionou. Funcionou. Ainda bem que não é o gemido. Ainda bem que não é o... Não, hoje me deu um negócio de mau gosto, de mandar para as pessoas. O quê? Aquele gemido. O gemido. O gemidão do... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gemidão do Tem uma decisão do Tribunal Federal contra um cara, né? O cara vendia produtos, eu não sei que tipo de produto ele vendia, mas principalmente para igrejas. Eu não me lembro o que era, se era produto de limpeza e tal. E ele está numa reunião, um pastor, e um amigo dele mandou... Porque se você entrar em grupo e cair o gemidão, aí fica diferente. Mas quando o cara manda pessoalmente para ti... É sacanagem. E ele abriu, pior ainda. porque era uma coisa assim... Tinha uma chamada interessante, deu um intervalo ali, ele abriu e aquele gemidão dentro da igreja... E o pastor disse, o senhor pode pegar suas coisas e sair daqui. E ele perdeu a venda. Pois ele entrou um processo contra o cara, ganhou. O cara teve que pagar o que ele ganhou. Contra o amigo dele. Contra o amigo. Ele teve que pagar o que ele ganharia de lucro naquela venda, pela percentagem, e mais o dano. Então, 10 mil. Cara, então, assim, cuidado. É considerado crime agora. O gemidão não é um dano, né? Mas mesmo em grupo é um negócio complicado. Mesmo em grupo é um negócio... Eu tenho um grupo aí que tem um camarada que não... Já estão dizendo, olha, do fulano não abrimos mais nenhuma mensagem. Aliás, pois é, as pessoas, essa história de grupo, as pessoas têm que entender que não é... Os grupos são criados por assuntos específicos. Sim, é por adesão quase, né? Aí a pessoa pega no grupo, dá bom dia, bom almoço, boa tarde, boa noite, mensagem de esperança. Não, os de família, então é brincadeira.
Os de família, Não, os de 8 família é bom chato. dia. Família não- Bom dia. não nem vê. Hein, Rogério? Olha, 8 bom dia. Eu estava vendo uma entrevista aqui, tá, de um dos maiores ricaços da China. E estavam perguntando para ele o que ele faria se tivesse hoje 25 anos de idade. Começando uma vida, praticamente. Bom, claro que ele brincou primeiro dizendo que ele gostaria e daria tudo para voltar aos 25 anos. Ah, Mas quem não, né? uma coisa que ele disse, a internet foi novidade, vamos dizer, para negócio, 10 anos atrás. Hoje, se você quer ser novidade, foge da internet no que puder. Fique só no essencial, no necessário com a internet. Restabeleça as relações pessoais, diretas. Concordo. Tá? Ele Porque o que a gente está vendo é justamente isso. A internet está virando fio, seja por essas coisas ou por outras. Já virou. Não, mas para aí, ô, Rogério. Já virou, acho. Mas o fato é o seguinte, por exemplo, eu e o Cláudio aqui apresentamos um jornal, já coloquei ele nos grupos jornalísticos ali. Ele precisa. Muito obrigado. É uma informação, é uma troca de informações, um debate de informações necessário. Só que o que nós temos que fazer é ter, colocar o limite. Tem gente que está indo se tratar porque perdeu, O limite, exatamente. Então, mas aí isso é para tudo, né? Exatamente. Para qualquer coisa em Vamos excesso. simplificar aqui, ó. Comer banana é ótimo para musculatura, Mas só pro tem coração. o seguinte mas detalhe. tu vai te empanturrar Olha de aqui, banana, ó. tu vai morrer? Só tem o seguinte detalhe, com toda a internet que a gente tenha de informação, se não tiver uma coisa, que é justamente a relação com quem está do outro lado, seja do outro lado de um tablet, de um smartphone ou da televisão convencional, não vai adiantar nada. Com certeza. Entendeu? Não, ela é Então um isso. instrumento, Rogério. Eu considero um instrumento, Mas ela não substitui o que está... Mas o que o chinês... O contato entre o emissor e o receptor. que o chinês Que quer idade dizer? tem esse chinês? Ele hoje é um homem de 55 anos, eu não sei, 56 anos. É um homem mas jovem. o que ele diz? O seguinte, não pode achar que o fato de tu entrar na internet, seja de que maneira for, tu vai ter sucesso na vida. É que ficou um legado. Às vezes até o contrário, atrapalha. É que nessa relação aqui absolutamente falsa. Nunca me convidou para comer um churrasco, só me convidou para a bancada aqui quarta-feira. Porque não tinha outra pessoa. Nada, Porque não tinha outra Porque, pessoa. sabe por Tô quê? saindo, tô indo embora, tu não me trouxe um vinho de Não, presente. aí é que está. Vai embora na sexta-feira, tia. Então- Calma, rapaz. Já quer despedida? É Kerb, desde hoje? Sim. Só porque tu é lá dos alemão uma vez? isso aí. Não. Aqui, ó, exatamente essa situação que eu dava. Né? Eu não tenho uma churrascaria. Tu tem uma churrasqueira. Se eu tivesse uma churrascaria, Churrasqueira tu tem. se eu tivesse uma churrascaria, tu era meu convidado. Como eu tenho uma bancada, tu é meu convidado para a bancada. Ai, que Que palhaçada. bonito. Que troquinha, que troquinha de... Cada um com o que pode. Cada um com o que pode. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito bom, muito bom. Mas aqui, Os ó, vamos Rogérios falar. se entendem, né? Já se entende. Vamos falar aqui, Ele porque... está muito feliz, está com uma camisa italiana hoje. Alguma coisa Não aconteceu. não é italiano. Entendeu? Não é italiano. Não, mas ela é estilo. Não, é estilo. é argentina. Estilo Não, italiano. É argentina, mas não é italiano. Então é, mano. O... Cara, ele fez sexo. Ele fez amor. Ele fez amor. Amor. Ele fez amor. Isso é sempre bom, né? Isso é sempre bom. Aqui, conta a história aí, por que tu vai nos abandonar? Eu fui demitido. Verdade é essa. Essa é a verdade. Começar pela verdade. Brincadeira. Não, eu fui admitido. Então, eu recebi uma proposta de ir para o SBT. Na verdade, é a Rede Massa, a TV Massa, que retransmite o SBT no Paraná, né? Do Ratinho, No Ratinho. muito forte, diga-se de passagem. E eu passei 5 anos e meio no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei no SBT, onde eu fui lá gestor de produto, fui editor-chefe do jornal e apresentador. Então eu acumulei algumas coisas ali, me deu uma experiência muito boa. Eu fiz um trabalho muito bom no SBT no Rio. E ao mesmo tempo eu fazia um trabalho em São Paulo. Eu apresentei o SBT Manhã para todo o Brasil durante 35 dias e o Ratinho me conheceu lá. E o Ratinho gostou muito do meu trabalho. E disse, cara, você é muito bom e tal, sempre me elogiando. E dessa vez, né, ele que mandou me contratar aí, disse para os diretores que era para me procurar para ver onde eu estava, como é que eu estava de contrato e tal, para ventilar se eu tinha vontade de ir para Cotia. Pô, quem é que não tem vontade de trabalhar na TV Massa, lá, numa rede que é gigante? É forte. Ela é maior em transmissão do que a Globo, né? A Globo já tentou comprar partes lá do Ratinho, o Ratinho nunca vende, ofereceram muita grana e não foi. Então, assim, é bem estruturado, eles têm dinheiro.
os jornais estão vendidos comercialmente, porque o Paraná vive um momento muito bom, né? Esse momento há uns 20 anos. Mas É verdade. talvez mais. E nós aqui que estamos graneando. Então, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Paraná e São Paulo ali é um eixo. Quanto mais se aproxima de São Paulo, mais forte fica a O coisa. SBT é muito forte lá no Paraná, também pelo Ratinho. Sim. Né? Já era forte, já tinha um polo por uma emissora em Foz do Iguaçu, Sim. que é muito representativa naquela região, e com o advento do Ratinho comprando e desenvolvendo a Rede Massa, porque não é só a televisão, são as rádios. Sim. O Ratinho tem inúmeras rádios pelo interior do Paraná, especialmente naquela região de onde ele é originário, ali em Londrina. Então é muito forte, tu tá indo, eu conheço lá, eu tive a oportunidade de, até 2014, de 2007 a 2014, praticamente eu me dividi entre Porto Alegre e Curitiba e Londrina, entre Rio Grande do Sul e Paraná. E tive a oportunidade de conhecer todas essas redes de lá. Sim. E a Rede Massa é realmente uma rede muito forte, muito consistente junto à comunidade do Paraná. E isso pelo Ratinho. Eu me lembro do Ratinho, nos anos 90, numa bancada, não maior que essa aqui. Um cacetete, lembra? É. E era uma TV fechada, eu acho. Ali era CNT ainda. CNT. É que no Paraná, eu ia falar sobre isso, Rogério, rapidamente. Talvez as pessoas não lembrem, mas o Paraná fez uma experiência de tentar uma TV nacional a partir de lá. Né? Inclusive com programas de debate esportivo. O Milton Leite, por exemplo, para dar um exemplo. O Milton Leite, não que ele tenha surgido lá, mas ele foi descoberto nacionalmente lá no Paraná. Não, eu vou te dar outro exemplo. Mas teve outros. Essa CNT, ela fez rede com a Gazeta de São Paulo, que eram emissoras independentes. Né? A CNT que tem uma pequena rede também lá no Paraná. Mas essa que tentou ser uma nacional, levou inclusive o Galvão Bueno para lá. Sim. Era a Rede OM, dos irmãos Martinez. Mas a CNT foi a primeira experiência de uma coisa sim. maior. E o Galvão estava estruturando para ser o OM eram as iniciais do cara lá, não era? Era o Osmar Martinez, dos irmãos Martinez. Tá? E aí ia ser uma rede forte. Só que aí estava muito embasado em verba federal também. E aí veio a questão do Collor, porque quem fomentava muito isso era o Fernando Collor de Mello. Sim. Ele queria quebrar as pernas da Globo. Exatamente. Não que ele não tivesse razão. Não. Tanto ele tinha razão que a Rede Globo quebrou as pernas dele. Sim, claro. E continua até hoje quebrando as pernas de quem quiser. No meio, exatamente. Né? Então, agora parece que a Globo não vai ter mais intermediário, vai botar finalmente vai assumir. O Luciano Huck, que vai ser presidente. Não, então, chega de intermediário. Seu filho aplicado, seu filho da brincadeira. Não fala assim, porque amanhã ou depois, quem sabe, né? Vai ser o presidente. Mas eu acho o seguinte... olha, eu tenho um estilo no jornalismo de defender o povo. Eu defendo o povo e aí, talvez mais tarde tu ser político por isso, por esta bandeira, por esse pensamento aí ideológico, né, teu, de defender as coisas, ok. Por que o Luciano Huck, qual é o serviço que ele presta? Mata Velha, o Minha Casa, não sei das quantas. Sabe, com todo respeito ao cara, o cara é um baita empresário. Eu respeito ele como empreendedor. Agora, não sei como ele se sairia, enfim, mas nós já tivemos um metalúrgico que foi presidente. Não dá para dizer que o cara, porque é empresário, não pode, mas enfim. O senhor está sendo está falando aqui de forma pejorativa. Eu sou uma pessoa que fiz 5 faculdades. Me desculpe. Como assim? Fiz 5 faculdades, não fiz assim porque faltou tijolo. E eu sei a diferença da fatura e do duplicado. A fatura quando quebra o braço, o duplicado quando quebra os dois. Isso é certo. Eu cheguei em Miami e já botei o óleo lá também, porque estava escrito lá, ou eu come Lula, e eu disse, não come não. Não. Nem conheço o Taduel aí. Não sei quem é esse Taduel. Agora, vai fazer mais sucesso lá do que aqui, esse teu quadro. Falar em voz, o Bavaria sabe que o pessoal fica pegando no pé dele, dizendo que ele é parecido com a voz dele, é parecido com o D'Alessandro. Você sabia isso aí? Não sabia. Mas ainda bem que tu falou isso. Viu? Não, ainda bem que tu falou que a minha voz é parecida com a dele, não conta. Cara, ele tem 30 anos de casamento. Tá? É o cara que mais vê
partido de futebol. Olha que faz um casamento de 30 anos. Impressionante. Entendeu? Se ele tivesse roubado um banco... Não sei, então vamos fazer esse levantamento. Não, Cláudio, o Bavaresco tem uma história fantástica em São Francisco de Paula. Ai, meu Deus. Sobre a voz. O Bavaresco, um amigo dele arranjou lá, porque precisava fazer a campanha política. Nosso amigo. Nosso amigo. Não, o nosso amigo que foi era o Antônio Dornel Maciel. Mas tu teve um amigo que te recomendou para o Antônio Dornel, um muito amigo que te recomendou para ele. Fui eu. Para fazer campanha política, numa campanha política que estava calminha lá em São Francisco de Paula. Calminha. Bom, a ameaça mais branda que ele recebeu é o seguinte: nós vamos matar esse fala fina aí na rua. Não, os caras ligaram pro hotel lá pro Cavalinho Branco. Cavalinho Branco mesmo. O cara ligou, uma ligação, mas ninguém sabe que eu tô aqui, não. Tem alguém que sabe? Eu atendi, não tinha celular na época, né? E o cara assim, é só pra saber se tu tava aí. Nunca mais eu dormi naquele hotel aí. Fala fila. Vem cá, e tu como é que vai ficar agora no lugar dessa... responsabilidade, né? Primeiro que ele tem que chegar meio-dia, né? Ele tá chegando no 40. Calma, perdi 40. Não, segunda-feira ele vai chegar. Segunda-feira é o dia. Eu espero. A equipe tá toda... Hoje a equipe perguntando, escuta, é o Cláudio que vai ficar mesmo. Segunda-feira é o dia. Só estou me ambientando ali. Já vi que ele tem uma audiência fantástica, não só em Porto Alegre, como também estava vendo ali região metropolitana. Já estou nos grupos aqui, né? E tentar passar a informação com esse teu bom humor também. Porque polícia é complicado, né? E a violência mais complicada ainda. Tem que dar uma brincada. Eu acho que isso ali é uma coisa... embora que eu fiz humor muitos anos, o humor margeia o ridículo também. Mas a gente tendo o temperinho certo, na hora certa, fica legal. Mas eu falo, né? A sonoplastia aqui é 10, o Anderson fala, mas às vezes no afã de querer agradar, a gente dá uma coisa errada. Né? Tipo, a vovó estava falando ali que não tem os aparelhos que ela queria fazer. Ele, mentira! Não, mas não vai tirar sarro da nossa vovó, que é a nossa audiência. Mas é uma coisa que tu tem que dar uma controlada, né? Eles ajudam muito, uma equipe assim, 10, o André, o Matheus. Se bem que nós temos casos disso. Né? Na internet, busca aí, foi uma reportagem, inclusive, de uma emissora, da onde que era? Goiânia, Minas Gerais, ao vivo. O cara transmitindo, uma senhora empurrando um senhor numa cadeira de rodas, e aí a denúncia que os ônibus não paravam. Né? E daqui a pouco o velho levanta. Daqui a pouco o velho levanta e sai caminhando da cadeira de rodas. O repórter fica com uma cara de... Mas é verdade. Eu apresentando, aconteceu isso aí também, eu apresentando um programa também com um viés policial também, e era um sujeito que tinha colocado fogo num posto de saúde aqui em Porto Alegre. Eu não tinha visto a cena. E o programa ao vivo, começaram a botar as imagens, ali aconteceu a mesma coisa. Eu dizendo, olha que horror, o cara botou fogo no posto de saúde, tem criança, tem idosos, tem aquele sujeito na cadeira de roda, que agora passou correndo ali pela frente. Aí o pessoal do ponto que estava, é milagre! Gente esperando uma cadeira de roda, pegou fogo aí eu falo, não, mas o que esse louco tá correndo? Ele não tá na cadeira de roda? Peraí, só um pouquinho, parou agora, não quero mais saber do fogo, eu quero saber por que esse cara correu. Tem um bom substituto para ele. O Cláudio vai ficar conosco aqui, nós vamos falar um pouco de futebol também. Minha gente, eu quero me defender deste canal, porque agora descobriram que estão pagando as minhas contas da Dinda de novo. Eu vou voltar ao fantasma PC Farias, meu Deus do céu. Eu pilotava jet ski nessa porcaria de país. Eu andava de faixa preta com kimono, dava porrada, e agora estou legado a aguentar desaforos e mais desaforos. Pegaram o meu Porsche de dentro da minha garagem. Lamborghini. Que merda é essa, pô? Me ajuda que eu te ajudo. Faça alguma coisa por mim. Lula safado, eu te ajudei. Que maravilha. Eu avisei quando estava em corpo, ainda vivo nessa... Agora eu estou no médio aqui. Eu avisei que isto eu aguentar um sapo barbudo e não acreditaram. Ele acabou com os ex-colônios, está dando sem Bolsa Família. E os brisolões eram um negócio para fazer as crianças estudar. Agora sai do médio.
Que maravilha. Isso aí, pessoal. Sempre com descontração. Nós vamos falar de futebol. Né? O Clodovil hoje precisa penetrar em alguém para chegar. Antigamente era penetrado. Convidar o cara de saída, é isso aí, ó. Gente, vamos falar em seguida sobre o jogo do Grêmio aí. Tem umas imagens aí que a gente vai colocar também de uma, não sei se reunião, uma conversa informal no Internacional, que já está circulando pelas redes sociais aí. Eu quero que vocês me deem interpretação. O meu sócio é de voz. Fica te imitando. Vamos derrubar o treinador. Ele não está fazendo nada. Vamos, mais uma vez. Vamos, mais Eu pulo da barca. Dolores do joelho. Pessoal, a Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. Implante dentário é na Big Odonto, onde você tem excelentes especialistas. São 7 anos de experiência comprovada. 2 endereços da Big Odonto. Em Viamão, você pode agendar pelo telefone 3046-3660 as suas avaliações. E em Canoas, no endereço de Canoas, você agenda pelo telefone 3428-4332. Big Odonto, 2 endereços, Viamão e Canoas, para facilitar a sua vida. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí, Banrisul Digital, clique e simplifique, porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida que só o cliente Banrisul tem. Eu tenho aqui o digital. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Eu entro aqui, vejo minha conta, faço transferência, tudo pelo celular. Tudo pelo celular, exatamente. É muito bom mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Tem também, tá ali, ó. Banrisul Digital, tá aqui, ó. Um grande abraço para a Lisane, para a Janete e para o Rodrigo, lá do Banrisul. Pessoal, vamos mostrar aquela imagem, começar por aquela imagem que é a fotografia. Ali foi no CT, né? Eu não sei se aquilo é no CT, Parece não sei se aquilo foi em Sorriso, não sei se foi em Lucas do Rio Verde. Pode ter sido, é verdade. Mas eu gostaria de mostrar essa foto porque eu acho que tem várias interpretações. Para mim, ela mostra o que é a realidade do Internacional hoje, que é quem manda no Internacional. Tá? Vamos mostrar. É uma foto ou um uma áudio? foto. Aí, é a foto aí, ó. Vocês conseguem identificar os personagens dessa foto? Olha lá, Forcão. Melo, D'Alessandro, Guto. O Guto. Tá. O primeiro à esquerda aqui, esse aí, quem é? É o presidente. Presidente Marcelo Medeiros. À direita dele, sem camisa ali, o D'Alessandro. À direita, à esquerda do D'Alessandro, o vice de futebol Roberto Melo. Mais na frente aqui, de perfil, de costas, o treinador Guto Ferreira. Lá atrás, o João Patrício Herman, que é integrante do Conselho de Administração do clube, ou seja, um dos vice-presidentes. E aqui, me ajude, quem é esse? Esse não conheço. Alexandre, me parece que é o vice-administrativo do clube. Não, o Alexandre Chaves Barcelos tem cabelo. Eu vou usar uma frase de um desenho de Pica-Pau. Não conosco, senhor. Não conheço também. Agora, eu fico pensando assim, que tipo de reunião é essa? Verdade. Pode ser várias coisas. O D'Alessandro não é representante dos jogadores também, Sempre por exemplo? Sempre olhando pelo lado positivo. Nunca é um só representante nas reuniões. Para tratar bicho, estou falando premiação. Nunca é um só. Nunca é um só. Ali não é coisa de bicho, não. Ali é crise. Isso é crise. Isso aí é a crise do Internacional, a vergonha que o Internacional está passando. E me desculpe, esse cara aí não é treinador, esse é um cara, é um projeto de treinador mas que ainda não aconteceu. Não pode deixar tudo só nas costas do treinador. Não pode, mas... Porque vamos deixar essa foto aí. Deixa a foto aí, André. Qual é a alma do Inter? Sabe o que eu questiono nessa foto também? Pô,
ali está o presidente. Cara sem camisa, é isso? Exatamente. Está o presidente do clube. Eu acho ruim também. Está o vice-presidente de futebol. Tem outro vice-presidente. Que é ruim o cara tá sem camisa ali, porque... Não, mas isso encarte. Espera um pouquinho. Futebol é esporte, cara. Não, mas espera um pouquinho. Ali não é um esporte. Eles não estão jogando. Não é um ele momento acabou de jogar ou treinar, sei lá. Mas tu vai me dizer que não tem na rouparia não tem uma camisa, que o roupeiro não tem uma camisa? Não, eu não estou acreditando que tu está fazendo essa observação. Não, olha, eu tenho algumas coisas assim que eu vou te dizer. Olha, vai falar com o presidente do Os jogadores clube, já não podem dar entrevista sem camisa. Pra mim... Mas aí não é nem pra vazar essa foto. Eu sei. Essa foto é particular. Para um pouquinho. O cara está num local aberto. Aí, não é uma sala fechada, está num local aberto. Então não tem como dizer que é uma conversa privada particular que não pode fotografar. Mas com certeza ela é privada porque eles estão discutindo alguma coisa no Internacional. Agora, quem tirou a foto... Mas isso não tem problema. Mas então, por isso que eu te digo, não tem problema, o cara está sem camisa. Não, mas tem problema. Mesmo tá de sunga ali. Mas não é pela foto, não é pela foto. Tu vai falar com o presidente do clube, com os vice-presidentes. Tem uma representação institucional formada. Para mim, essa foto não diz nada. E para mim, não faz diferença nenhuma. Não, essa foto tá aí. Sou sincero, porque... Diogo, para mim, uma coisa. Isso aqui é crise. Mas essas pessoas aqui reunidas... Eu acho uma leitura que está se fazendo. Eu não... Foi o Marco que falou que agora eu não tenho dúvida de quem manda no... Não, porque... Não, isso aí, claro. Eu falei porque a gente sempre diz aqui que quem manda no vestiário do Internacional não é o vice de futebol, não é o treinador e não é nem o presidente. Quem manda é o D'Alessandro. Olha, um dia o Tite então... Não, a foto... Diogo, a foto é representativa disso que o Rogério falou. Sem dúvida alguma. Um jogador sem importância, digamos que fosse ali o... Não vou nem botar o Danilo Fernandes, porque esse é representativo. Mas digamos que fosse ali o lateral direito, Cláudio Vinck, tá? Mas você concorda que é uma foto? Não, eu sei, querido. Deixa eu só tentar desenvolver uma tese a respeito da foto. Ele não estaria sendo ouvido com tamanha atenção, porque ali, ao meu ver, quem está falando ali parece ser o D'Alessandro. E os outros estão ouvindo. Daqui a pouco está dando explicação. Mas quantas vezes, por exemplo, sem foto, a gente já sabe, tem informação de que o Maicon, por exemplo, já se reuniu milhões de vezes com o presidente, com o Renato, com o Dorico, para conversar. Eu não vejo nada demais. Ninguém disse que é problema. Também não estou dizendo que vocês disseram. O Tite teve uma passagem pelo Internacional em 2010, né? Foi 2010 ou 2009? Mas ele brigou com o D'Alessandro, o Tite. 2009. 2009? Isso. Eu estava na Record. Eu estava na Record 2009 até metade de 2010, depois eu fui para o Rio. E o Tite veio lá na Record. Ele era treinador. E ele veio lá dar uma entrevista para o REC. E depois da entrevista, eu e o Tite ficamos conversando. Provado aí que é um baita treinador. E ele disse, é complicado, velho. E o que é complicado? É complicado esse cidadão aí, o D'Alessandro, a gente trabalhar com ele. Mas a gente sabe. O Tite é um cara que está aí, né? É um cara vitorioso, campeão, e já naquela época reclamava. Não. Em off. Com certeza não melhorou, né? Deve ter piorado, provavelmente. Mas, então, ele é mais dono do clube, piorado no sentido... Exatamente isso. Mas então, exatamente isso que se diz no Internacional, que ninguém manda no vestiário a não ser ele. A não ser o D'Alessandro. Tá, mas e se ele manda... Aliás, por falar em Tite, talvez até isso tenha sido um ensinamento para o Tite, agora, na seleção. Vocês vão lembrar que quando o Tite assumiu a seleção, quem era o capitão da seleção? Quando o Tite assumiu a seleção? Neymar. Sim, e o que o Neymar vinha fazendo? Era o capitão técnico. E o que o Neymar vinha fazendo de bobagens? Um monte. Mesmo tendo a capitania. O que ele vinha fazendo... Sim, um exemplo que não servia. Não servia. O que o Tite fez quando o Tite chegou lá? Fez o que ele fazia nos outros clubes. O que ele fez? Pegou a abraçadeira e jogou para vários outros jogadores. Exatamente. Ou seja, rodízio. Não é mais de capitania. A prima-dona o seu Neymar. Vai jogar futebol, entra no rodízio como todo mundo, mas é igual aos outros. E na Copa ele deve ter isso também. Ele deve ter o rodízio na Copa. Então, isso era a primeira coisa que tinha que fazer um treinador internacional. Só que aí tem que ser um treinador que tenha imposição. Não é o Guto. Que não é o Guto. Mas vocês veem outro jogador hoje com características para ser capitão do Inter? Não, faz um rodízio. Danilo como Fernandes podia ser. Porque não é a questão. Edenilson. A questão, vamos usar uma palavra da moda, é tu poder empoderar outros jogadores para que também tenham ascendência no vestiário. Tá. Porque se ficar isso só como está hoje... Tem que dividir as lideranças. Eu concordo. O exemplo negativo para mim foi aquele do jogo contra o Ceará. Não é nem a briga do D'Alessandro com a torcida. É o fato de ele chegar lá e chamar os jogadores para sair ele meio que humilhou o jogador. Eu mando. Para não dar entrevista. Eu mando. Eu mando em vocês.
Eu mando em vocês. E teve, só para ser justo, né? Teve jogadores que não cumpriram, digamos, as... Talvez não ouviram. Estavam de Bom, mas eu tô sendo justo. Eu não sei, várias coisas. Mas vocês também concordam que ele que ajudou, na grande maioria do ano, trazer o Inter de volta para a Série A, né? Exatamente. Agora que ele tá mal, né? Não, mas ninguém tá questionando tecnicamente, o Rogério não também, eu sei que não, mas é que eu não tenho... Que é o pacote que vem completo. Quando o contrato do Celso Roth, por eu exemplo, acho que o pacote completo do Alessandro serve sempre. Não, mas ninguém disse que não serve. Eu quero... O que nós estamos dizendo é que tu tem que saber que vai ter isso. Eu quero um empacotado. Perfeito. Eu quero um empacotado também que possa ter ascendência sobre ele. Mas hoje o Inter não tem. E talvez outros clubes também não tenham. Esse é o grande problema. Olha que maravilha, o Inter tem um jogador que tem esse pacote. Não, mas o que eu digo é o seguinte, eu tenho que ter no vestiário ou no clube alguém que tenha ascendência efetiva, liderança efetiva acima dele. Porque senão ele vai fazer o que bem entender no clube. Deveria ter mais líderes, eu concordo com o Rogério. Por exemplo, o Grêmio não tem um grande Alessandro. O Grêmio tem... um que nem joga, tá? 2, na verdade. Maicon e Léo Moura. Pra dar exemplo. Ele brigou com a torcida e aí foi tirar o pessoal de campo. Nenhum dos dois é titular, Maicon e Léo Moura. Aí vai ter o Jeromel, que é uma liderança técnica. Perfeito. Liderança pelo que ele simboliza. Mas aí tu tem Marcelo Groy, que é uma liga... Não, é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que tu não precisa... O pacote ele não é necessariamente... Ele não é necessário. Tu não tem que aguentar, às vezes. Trouxe o Inter de volta. Eu não sei, se tivesse sido... sei lá. A gente viu que sem ele o Inter teve muitas dificuldades. Não, mas poderia ser outro no lugar dele. Mal quando ele saiu... O Inter afundou. Mas ele ficou sem nada. Essa é uma questão que a gente sempre pode relativar. Sem liderança. Se falava do Mas ele não tem liderança técnica, não tem liderança dentro de campo. Diogo, o que eu estou questionando é... Nós falamos do pacote. Eu não estou dizendo que o D'Alessandro não foi fundamental para o Inter. Não, perfeito, mas é que... Mas o que eu estou falando é que... A gente nunca vai saber o que eu vou dizer. Claro. Mas outros jogadores com liderança e sem esse pacote de querer mandar no time, talvez também tivessem trazido o Inter de volta à Série A. Só isso. Eu acho que vale a pena o pacote. Eu nunca vou saber, nem tu. Claro, ninguém vai saber, mas eu acho que vale a pena o pacote. Eu entendo que é um custo muito alto. É um custo muito alto. O custo alto de não ter tido o pacote foi o rebaixamento. E depois que o Inter subir... Eu não posso atribuir a isso. Mas pelo fato de ele não estar aqui, eu posso atribuir. Da mesma maneira que eu não atribuo que é o D'Alessandro com esse pacote que está tirando o Inter da Série B. Sozinho não, porque se o Damião não tivesse vindo, o Inter não subir. Que a ausência do D'Alessandro Mas ele mesmo já fez tenha essa sido a referência. falta de pacote para o Inter ser rebaixado. O Nacional poderia ter sido rebaixado o ano passado com todas as coisas que aconteceram com a presença do D'Alessandro. Sabe lá se o D'Alessandro não teria brigado com a torcida da mesma maneira que fez contra o Ceará? Talvez até pior. Mas também a gente não sabe se poderia ser o contrário. Não, tudo bem, mas por isso que eu não vou acreditar ele da mesma maneira que eu não debito. Exatamente. Vou acreditar. Mas temos que acreditar ele o fato de que nas grandes conquistas recentes ele esteve sempre presente. Mas ninguém está questionando o lado técnico, nem o Rogério falou isso. Sim, mas é que o pacote dele esteve presente também nas grandes conquistas, tanto técnica como eu não sei se comando. Eu não sei se o lado técnico vai ser fundamental, né? O ano que vem, por exemplo. Eu até acho que não. E esse ano também eu posso relativizar se a gente começar a analisar alguns jogos. Mas não é essa a questão. A questão do lado técnico tem jogadores que são muito inferiores ao D'Alessandro hoje no Internacional. Perfeito. Não há dúvida disso. Mas é a questão da imposição de uma liderança, até que ponto ela é positiva para o clube, para o futebol, e até que ponto ela passa a ser negativa. Eu não consigo ver hoje, posso estar sendo muito ingênuo, mas não consigo ver nada negativo na presença do D'Alessandro no Internacional. Por exemplo, não consigo. Esse episódio contra o Ceará era um episódio absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. Tanto a briga quanto a torcida, quanto principalmente, como o Bavaresco usou a expressão, humilhou os outros companheiros. Eu também acho. Eu me sentiria humilhado. Isso não é uma liderança. Isso não é uma liderança positiva. Líder de turma que chega assim, entendeu? O escoteiro. O lobinho chefe. Eu volto a dizer, naquele caso específico ali do D'Alessandro, a primeira parte eu concordo que ele errou. Mas no segundo momento em que ele e os seus companheiros são chamados de mercenários, eu não concordo. Eu concordo com ele. Isso? Não, tudo bem, mas isso não dá direito... Não, eu estou dizendo que na história toda eu coloco
50-50. Tudo bem, mas aí não ele é equivocado. Pelo fato de ele discutir que a torcida vaiou e que ele brigou e aí eu concordo que a torcida estava certa. Aí ele vai lá e tira os companheiros de campo, não vamos dar entrevista, não vamos saudar a torcida. Mas Rogério, se um dia a gente não quiser vir aqui ao programa é porque tu vai mandar, tu é o líder aqui. Não, para um pouquinho. Não, mas eu não impeço de tu dar a tua opinião. Não, mas mas não é opinião. Contigo. Mas se tu disser assim, não venham hoje todos, ninguém vai vir. Não. Mas ninguém virá o programa. Mas eu não posso ter essa liderança se ela passa a ser uma liderança negativa. Mas o que é negativo se tu tiver um outro problema? Mas o problema era dele, da Alessandro, com a torcida, não era dos outros jogadores. Mas ele é a torcida chamou os jogadores do Inter mercenário. Rogério, ele é o líder. Se ele é afetado, automaticamente todos são afetados. Não. Desculpe, mas não pode ser assim. Não, ainda bem que nós temos uma bancada que um concorda e discorda. Porque é o seguinte, ali foram para todos os jogadores. Ele, como líder, disse, então é o seguinte, nós somos mercenários, ninguém vai dar entrevista. Todos foram chamados. Exatamente. Tudo bem, então deixe que cada um faça o seu julgamento. Mas aí é o seguinte, se deve aturar ou não. Rogério, aí é o seguinte, ele aí vai do poder da liderança dele. Mas aí é que eu estou dizendo. Quem quiser. Mas aí é que eu estou falando. Chega em algum momento que a liderança é tão opressora que não permite que tenham outros líderes no vestiário. Mas eu mandava ele pro inferno. E aí, mas isso é tu. Mas é que daí tu não pode culpar ele, e eu não estou dizendo que tá fazendo isso, mas a gente, de maneira geral, não pode culpar o D'Alessandro por ter condições e características de liderança superiores que impeçam a dos outros. Eu não estou culpando, eu estou fazendo uma análise do fato. E a minha análise do fato diz o seguinte, tu não pode ter no vestiário um jogador com essa liderança absolutista. Tu tem que ter alguém, ou treinador, ou vice de futebol, com ascendência suficiente que permita que sejam criados outros líderes, e não apenas uma liderança. Mas é perigoso. Claro, rapaz. Mas claro. Claro que é muito o jogador que lidera. Eu acho que tu não pode tolir o outro, mas automaticamente se é imperativo, tu tem que fazer. Tu tem que ter mecanismos e tu tem que ter a tua liderança. Mas eu acho que tem que ser natural. Liderança é natural, ou tu tem ou tu não tem. Sim, e é o que eu estou dizendo. Não tem ninguém com liderança hoje no Internacional que possa. Exatamente. Então metas pro D'Alessandro. Mas ninguém está tirando o mérito dele. Tu não está entendendo a discussão. Ninguém está tirando o mérito dele. Ele está fazendo a dele. Ele está fazendo o marketing dele. Então tá certo. Ele está na dele. Não é que esteja certo. Ele está fazendo o papel dele. Eu posso criticar um jogador que é capaz de fazer isso. Mas eu critico muito mais quem não tem ascendência sobre ele. Um jogador que é capaz de fazer isso, como ele fez na frente de 40 mil pessoas, 30 e pouco, sei lá quantas mil. Sim, perfeito. Ele é capaz de liderar um boicote. Claro. Ele, cara, ele é um cara diferenciado. O perigo para mim, como torcedor colorado, que eu sento nessa bancada como torcedor, o perigo para nós, torcedores colorados, é o seguinte, é nós começarmos a jogar tudo para baixo, porque nós estamos vivendo uma situação muito, além de estarmos na segunda divisão, que para nós é uma vergonha, eu acho que é uma vergonha para qualquer grande clube que já passou por ela, tanto para o Grêmio, para o Inter, Palmeiras, todos eles, Vasco. Então, assim, não é admissível que times desse tamanho passem por ali, mas estamos passando. Então, já é uma coisa difícil. E já é uma coisa difícil você olhar de tudo que nós já discutimos todo ano aqui, vocês têm uma análise mais firme, mais técnica e aprofundada. Que o Inter está na pior baba de todas as babas da segunda B, da Série B. E não consegue, com toda a estrutura que tem, estrutura de Série A, que ele vai com voo fretado, faz isso, descansa, come melhor, tem uma nutricionista lá que tem os melhores médicos, tem a melhor tecnologia para tudo, para recuperação de coisa, não consiga ganhar do Luverdense. Não consiga ganhar em casa, é isso. E aí nós começamos a olhar, nós começamos a procurar, mas onde é que está isso? O que houve? É o D'Alessandro agora? É o treinador? Ficam buscando a gente razões, fica buscando, né? Entendeu? De coisas que aí porque o D'Alessandro, concordo com o Diogo no momento que ele fala, que o D'Alessandro já foi com toda essa liderança que ele tem, e às vezes é negativa, mas ele já foi muito importante, mas também concordo contigo que tem que ter um cara macho ali, que controla essa liderança. Não, agora tu não lidera mais, agora eu já estou te buscando porque agora tu está negativo. E tem que ter um cara. Só que o Internacional, por coisas que tu já analisou aqui, não tem dirigentes que que tenham essa firmeza. E não tem um presidente com essa personalidade, e ele também não botou ninguém que faça isso. Então nós estamos vivendo esse momento ridículo do Internacional. Agora é um momento ridículo. Estamos classificados, já vamos classificar, não tenho dúvida que nós vamos. E sabe o que vai acontecer? É o que está acontecendo agora.
até 2 semanas atrás, quando estava 9 partidas, que estava vencendo e não sei o quê, o Guto estava ótimo. Ótimo. Ninguém falava do Guto. Do jogo com o Ceará para cá, começou a se questionar o trabalho do Guto. O Guto não serve, o Guto não é treinador para lá. E aí você começa a olhar atitudes, porque é muito mais fácil você trocar. É muito mais fácil você trocar o treinador do que você trocar 20 jogadores, concorda? Sim. Claro. Concorda? Então aí começa a granjar esse negócio. Mas são 20 jogadores que são superiores a qualquer time da Série B, pelo amor de Deus. Ok. Nós temos. Então vou te dizer outra coisa. Mas são superiores, então vou te dizer. Não é um time para jogar na Série A, não é um time para enfrentar o Grêmio hoje, do jeito que o Grêmio está, vai ser amassado. Mas é um time para ganhar a Série B. Concordo. Por favor. Com alguma sobra. Como vai ganhar? Então eu te pergunto qual é a alma do Inter. O que o Inter oferece como Mas aí alma? Que tá, rapaz, só grana. É só isso que o Inter oferece. Porque todos esses jogadores que estão no Internacional, sejam titulares ou a maioria dos reservas, se o Internacional, vamos por uma hipótese acontecer, tá? Que não vai acontecer, não subisse. Todos esses jogadores têm empresários que vão arranjar uma barca para eles o ano que vem, possivelmente na Série A. Tu acha que não existe um engajamento? É isso que tu está falando? Não, eu não vejo nenhum comprometimento de alguns jogadores do Internacional em ganhar essa Série B, em jogar, em ir para dentro do Luverdense. Que dê alma, sabe? Não vejo isso. São jogadores que estão absolutamente tranquilos. Não sei, essa leitura eu não sei. Essa leitura eu não sei. Não saberia te dizer. Mas aí nós estamos falando de liderança. O treinador, cara, o treinador tem que dar alma ao time, tem que empurrar, tem que fazer o time. Qual é o esquema do Internacional? O que o. E aí, é isso que eu estou falando. Aí tu tem uma liderança. Em casa o Inter é nada. Então aí tu tem uma liderança. Para tu ver o quanto pode se questionar essa liderança. E quando houve um episódio, que não foi parecido com esse, mas houve um episódio, essa liderança, o que disse numa declaração? Eu pulo da barca. Ou o D'Alessandro nunca disse isso? Não, quando o Inter estava ameaçado, foi em 2013, se não me engano, né? Mas era outra circunstância. Não, outra circunstância. Mas aí é que eu estou dizendo, no momento que você... Quando ele salvou o Inter, né? Quando você reúne esse conceito... Salvou, mas ele estava lá. Ele foi o artilheiro do Inter na temporada, artilheiro do Brasileirão, ele que tirou o Inter. Eu acho que nós já passamos 40 minutos discutindo o D'Alessandro. Pois é, eu acho o D'Alessandro inquestionável em algumas circunstâncias. A gente debate o equívoco. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim como ele foi o goleador naquela vez, ele estava no time que quase caiu. Em algumas circunstâncias, eu disse. Ninguém é inquestionável. Por isso eu disse, em algumas circunstâncias. Ninguém é inquestionável. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. O D'Alessandro não é o problema. A gente está tentando encontrar um problema onde não tem problema. Não, eu acho que também é um problema. Eu discordo plenamente. A liderança dele é um problema. Ele jogando, não. Não, então ele ser líder é um problema. Claro, eu só sei que a liderança dele é problemática. Se tu não tiver uma liderança mais forte no clube, nós temos razão. Tu vai ver que nós temos razão que o Inter vai subir com folgas, como eu disse aqui, eu não tenho a menor dúvida. E o ano que vem, se o D'Alessandro ficar, nós vamos ter essa mesma conversa e eu vou dizer pra ti assim, viu como eu tinha razão. Agora deixa eu... não progride outra liderança. Eu vou dar só um exemplo. É por isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de uma liderança que era completamente diferente. Era uma liderança popular junto ao torcedor. Que fazia selfie, todo mundo gostava, Valdívia. Um baita de um guri. Valdívia. Cadê o Valdívia? Foi defenestrado do Internacional. Mas eu falei do Valdívia aqui, vocês também me criticaram. Não. Nós estamos falando da questão da empatia com o torcedor. Mas o Valdívia faz falta desse time. Eu não vou entrar nem na questão técnica. Mas eu entendo, Rogério, eu te entendo. Então é isso que tem que prestar atenção. Hoje a torcida pede por um jogador. Nico Lopes. Vejam as atitudes, o que acontece dentro do campo. Mas ele é meio D'Alessandro também. Não, esse não tem liderança. Não, mas eu digo nas atitudes. Mas as atitudes dele são as atitudes não meio... vai se criar liderança. Deixa eu abrir um adendo aqui. Pode abrir logo depois. Deixa eu só dar um recado aqui, porque nesse final de semana nós vamos ter as finais aqui, dias 11 e 12, sábado e domingo, dos Jogos Comerciários Sesc 2017. Que acontecem na sede campestre do Sesc aqui em Porto Alegre. Tivemos as etapas regionais e agora nós temos a grande final, os jogos finais, nesse próximo final de semana. Você está convidado aí lá no Sesc para acompanhar os jogos, né? São diversas modalidades em disputa. E os atletas que vêm do interior têm aí as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc.
Horários e mais informações você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Zafari. Já voltamos. Muito bem, a discussão continua aqui, não é? E continua também com os nossos telespectadores aqui, também as posições a favor e contra o que nós estamos falando aqui. Vou falar um negócio, eu como sou um colorado e não sou invejoso, eu me alegro com o co-irmão na maneira, no momento que está vivendo. Eu não tenho absolutamente mesmo isso. Se o Grêmio for campeão da Libertadores, foi por planejamento e competência. Eu tenho um programa nos domingos da Rádio Alegria, 92.9 FM, das 10 às 2 da tarde, música gaúcha, e está em primeiro lugar no Ibope, 50 mil ouvintes por minuto, graças a Deus. E o Regis Marques, do Grupo Rodeio, fez uma música linda para o Grêmio, ele que é gremista, né? E eu toquei ela domingo, olha, eu quero avisar os gremistas que eu vou tocar uma música do Regis Marques, ela é linda, a letra é bonita, e o Regis Marques é muito competente, a música também. Cara, entrou uns 3 colorados, nem me detonaram. Tu é colorado mesmo? Olha só, deixa eu só avisar que esse programa não é do Forcolém Colorado, é o programa da Rádio Alegria dos ouvintes. Os ouvintes são gremistas, colorados, juventudinos. Então, essa doença que nós temos no Rio Grande do Sul, esse radicalismo. Eu não estou reclamando do Inter porque o Grêmio está bem. Eu estou reclamando do Inter porque o Inter está mal. Não, pior o interior do estado. Tá, não é inveja do Grêmio. Todo o Rio Grande do Sul. Não é inveja do Grêmio, que fique bem claro isso, tá? Sim, mas não. As minhas manifestações aqui do Internacional é como colorado que eu quero ver o meu Inter bem, independente se o Grêmio está mal ou se o Grêmio está bem. Mas a discussão é do D'Alessandro. E tem gente aqui no estúdio aqui que disse que queria o D'Alessandro no time, se fosse o time do Rio São Paulo aqui, né? Não, e tem mais. Tem mais gente aqui. Sim, vamos mas lá, Diogo. ele é um sujeito polêmico. Né? Vou trazer lá do início, tá? Porque o Sérgio Luiz Ritt Moreira disse que ontem, num grupo de amigos, a gente estava falando sobre o WhatsApp, 2 foram removidos por falta de bom senso. Tá faltando limite nas pessoas saber até onde ir ou falar. Viu? Ele disse assim... Futebol, então? Não só a política e outras coisitas também. Não, mas futebol da separação na família. O Gaspar Luiz Koch diz assim, ó, abraço ao meu amigo Forcolém. Mandando um recado aqui, ó. O Darcy Neto tá brabo com a gente, diz que a gente tá sem assunto. O Marlon Metz diz assim, ó. Como é que ele diz assim? Que idiotice essa história de eu mando em vocês, perdendo tempo comentando essa foto. Aí ele vai para mais além ali. Olha só. Deixa assim. A minha família está em peso, são tudo colorado, tá? Olha só, minha Dina Jaqueline Rossi assim, ó. Por isso ele é um líder. Meu capitão é um líder nato, ele não é problema. O Eli Ben diz assim, ó, Dali é um baita marqueteiro. No próprio Grenal na Arena saiu conversando com o Barrios. E quando viu os repórteres no corredor, saiu gritando. Tá mais no nome do que no futebol. E com um salário de 700. Deve ser 700 mil que ele botou ali. E o Inter tá devendo dinheiro para ele. Mas enfim, eu acho que já deu de D'Alessandro, né? Podemos falar de outra coisa? Tá liberado? Só para atender os telespectadores. Amanhã tu volta pro programa aqui, já tá convocado, viu? O Francisco Juba tá com a gente, a Adriana Anderson... Eu queria falar uma coisa sobre a rodada de ontem. Adriana Anderson Fagundes. Pode falar, fala todos. Tem a tua família também, mais aí. Ele disse que tem que... A minha avó, Carmelita Rossi, também tá vendo, diz assim, ó, tem que ser jovem para essa discussão, por isso que ela tá comigo. Tá me defendendo, né? Tá me defendendo. Eu tinha que ter alguém que me defendesse, né? Vai no Juba aí que depois eu falo aqui. Não, o Francisco Juba tá com a gente, tá nos assistindo aqui no Facebook também. Não tem o recado dele aqui, por isso que eu não... Tu não tem o recado dele? Não tenho. Ué, como é que tu não tem? Às vezes aparece nu, não aparece Não, exatamente. O Francisco, não existe jogadores vestindo a camisa do Inter com sangue nos olhos. O time não consegue progredir e o Guto não tem o perfil de incendiar o vestiário, nem empurrar na marra os jogadores. Perfeito. Isso é verdade. Olha aqui, ó. O Hector nos dizia sobre ontem, o 15 de novembro de Campo Bom foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, não nas quartas de final. Sim, era o Mano Menezes, se não me engano, treinador, né? Pelo Santo André. Isso. Diz aqui o Hector. Ele ganhou o jogo de lá, se não me engano, e perdeu daqui. Se não me engano, foi Agora, isso. Eu acho que o treinador que não tem espírito de liderança, não sabe empurrar o time no vestiário, eu não sei nem porque é treinador. Mas temos vários exemplos, assim, o Paulo Autori é um low profile.
Esse que está no Atlético agora também, o próprio Roger. Não precisa. Roger não é um cara sanguíneo. Não vejo que o treinador precisa ser um macaquito na beira do campo. Não precisa, mas tem um momento de crise que ele precisa botar respeito, né? Tudo bem, mas de repente tu não sabe, um treinador pode ter lá dentro do vestiário um comportamento diferente do que ele tem na beira do campo. A coisa mais curiosa que está acontecendo no mundo, no momento, em termos de treinador, rapidamente, é a briga do Conte com o Mourinho, né? Que é justamente uma briga de egos e é uma briga de estilos. Ontem, o Aloísio, campeão da Champions, ex-zagueiro do Internacional, nos disse, pena que foi depois que tinha terminado o programa, mas é uma história fantástica do Mourinho com o Vitor Bahia. O Vitor Bahia era um tipo de D'Alessandro, na época no Porto, e jogado no Barcelona e tudo mais. E depois, oportunamente, a gente pode até contar essa história. Mas é que essa briga dos dois está... foi um xerifão, hein? Então, aproveitar que o programa está caminhando para o fim, só para trazer uma informação extremamente importante para o torcedor que está muito afoito do Grêmio. Não comprem nada de ingressos para a final da Libertadores de qualquer hipótese que possa ser anunciada para você. Porque não há nenhum ingresso sendo comercializado até o momento. Tá tudo definido. Não foi nem fabricado ainda. Tá tudo definido em algumas circunstâncias. Por exemplo, 4 mil argentinos em Porto Alegre, 4 mil torcedores do Grêmio, né, lá em Lanús. $68 o valor do ingresso da final na Argentina. R$222. E o Diogo está dizendo isso com propriedade porque ele conversou ontem com o presidente do Lanús. Então tem que ficar isso muito claro. E hoje o Thiago Floriano, que é o diretor de torcidas do Grêmio, voltou a fazer esse anúncio de que tomem cuidado porque tem muita gente vendendo algo que não é verdade ainda. Vou cumprir aqui com os nossos telespectadores na medida que ainda tenhamos tempo. O Mauro Lau. Boa tarde, amigos. Gostaria de me repetir ao dar conta de ter trocado um ótimo programa, Fox Sports Rádio, por esse ótimo programa local e dissemino a todos que conheço e venha a conhecer. Quando da presença de ex-atletas fica luxuoso. Está falando a respeito de ontem que nós tivemos, inclusive, o Aloísio, né? Sempre que possível eu assisto. Grande abraço do Mauro Lau. Quem manda aqui, o Fernando Ó. Segundo eu entendi, o Rogério queria o D'Alessandro trazendo roupa executiva. É isso aí. Não tanto, né, Fernando? É isso aí. Não tanto, né, Fernando? Não tanto. Uma camisa, uma camisetinha, é o presidente do clube ali, é uma coisa que eu acho sempre... caia, né? Não, acho sempre respeitoso, Não quero... Como disse aqui eu vou vir de sunga Fernando, no programa aqui. Não quero... Eu vou vir de sunga aqui. Se eu não tivesse ido embora, eu ia vir de sunga. Queria ver se deixam entrar. Ele só está fazendo essa ameaça porque ele vai embora. Acho que a foto demonstra o quanto a direção é refém do D'Alessandro. Ele está se colocando como uma figura maior que o clube. E isso é perigoso, pois o D'Alessandro só tem essa moral graças ao Inter e não ao contrário, diz o Thiago. O Grêmio joga hoje, viu? 7h30. Reservas. 4 titulares apenas. Só 4 titulares. Marcelo Groy, Ramiro, Fernandinho e Michel. De resto, tudo reserva. O Felipe diz aqui, a postura do D'Alessandro na imagem traduz o quanto ele manda no Inter atualmente. Na retirada de campo isso fica mais evidente. Os jogadores saem para o vestiário em rebanho, diz o Felipe. Você é gremista? Não, acho que não. Roberto de Alvorada. Indico como reforço para o Inter, Jael. Aproveitar só fazer um... Tá, e qual é os 4 que jogam? Michel, Marcelo Groy, Ramiro e Fernandinho. Eu não considero o Fernandinho titular, mas é uma polêmica. Só fazer na verdade, parabenizar a Rádio Inconfidência de Minas Gerais, que ontem, pela primeira vez na história, colocou uma mulher a narrar um jogo de futebol. E mandou bem. Isabelle Moraes, legal, estudante de jornalismo, foi a primeira mulher a narrar futebol em rádio. Que jogo? Fala o jogo. O jogo, o América contra... Eu vi só uma parte do jogo. América... o ABC, né? Foi ABC, isso aí, América ABC. Mais um detalhe para não esquecer sobre a rodada de boa sorte. Meteram a mão no Ceará, foi um escândalo. Não vai me desejar boa sorte? Boa sorte. Cláudio, valeu, boa sorte. Valeu, seja bem-vindo aqui ao TV Boa sorte. É nosso companheiro aqui na Essa TV Urbana. não é mais minha não, rapaz. Essa aí é tua. Essa bronca é tua. Voltamos amanhã. Obrigado pela sua audiência e participação aqui no Virando o Jogo. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo.
Com 25 anos de experiência no mercado moveleiro de Gramado, a Difrison projeta seus móveis personalizados com estilo marcante, design e tecnologia avançada. Com loja e fábrica em Gramado, a Difrison sempre buscou atualização e inovação, tornando-se referência em criar espaços únicos para todo o Brasil. Difrison, viver bem com estilo.